versículo 24 até o versículo 43. E diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele e aos seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha seca. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, lemos a Tua palavra, queremos aprender dela, e por isso nós pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo venha nos ensinar, que o Senhor mostre para nós os Teus caminhos através do ensino que o Senhor nos dá através do Evangelho. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, a interpretação das Sagradas Escrituras é uma das coisas mais difíceis, mais complexas que a gente pode imaginar. Dela saiu uma ciência, que a gente chama de ciência da hermenêutica, ou a ciência da interpretação. Como é que a gente deve interpretar os textos bíblicos? E surgiram 2 grandes escolas, né, da interpretação da Bíblia, nos tempos antigos, ainda nos tempos que a gente chama dos pais da igreja, lá no 1º, 2º, 3º século da nossa era, 2 grandes escolas de interpretação das Sagradas Escrituras. Uma dizia o seguinte, que nós devemos interpretar os textos bíblicos sempre literalmente. Então a gente deve interpretar, quando a gente lê os textos bíblicos já dizem o que eles têm que dizer, e devemos interpretá-los literalmente. A gente chama essa escola, assim, geograficamente falando, era a escola que se desenvolveu em Antioquia. Daí houve outra escola, que se desenvolveu em Alexandria, no Egito. Uma em Antioquia, na Síria, onde é a Síria moderna, né? E a outra no Egito, em Alexandria.
que se chamava de escola alegórica. Ele diz assim, atrás de cada texto tem uma lição escondida. Então, a gente deve interpretar os textos bíblicos de uma forma alegórica, ou seja, procurando aquilo que está escondido dentro do texto. Tudo isso é porque a gente precisa dar sentido aos textos bíblicos. Damos sentido às coisas. A nossa vida também. A nossa vida, ela só tem importância a partir do sentido que nós damos para ela. Tem um pensador que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, ele é um judeu, ficou preso lá nos campos de concentração, e ele já era um estudioso da psicologia e se tornou muito importante depois do pós-guerra, pois ele sobreviveu aos campos de concentração. Se chamava Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele estava preso lá nos campos de concentração, e mesmo ele entendeu aquele momento que ele estava vivendo, de muita dor e sofrimento, como também sendo um momento oportuno em que ele pudesse aprender daquela situação de dor e sofrimento. O que ele quis aprender? Ele quis aprender quem que vai sobreviver, quem que sobrevive a essas torturas que nós estamos vivendo, essa situação a mais terrível que nós estamos vivendo aqui nos campos de concentração nazista. E ele foi analisando isso. Depois ele escreveu vários livros relatando essa experiência, dizendo assim, aqueles que sobreviveram ao campo de concentração, os judeus que sobreviveram aos campos de concentração, foram aqueles que conseguiram dar sentido para aquele sofrimento que eles estavam vivenciando. Eles conseguiam interpretar aquele sofrimento que eles estavam vivenciando. E essa também vem ser a tarefa nossa, né, quando pensamos em termos da nossa vida, de darmos sentido às coisas, de darmos sentido à nossa vida. E Jesus Cristo, ele fala a respeito de várias questões que nos ajudam a dar sentido para as nossas vidas, mas o apóstolo Paulo ele também nos fala que nós, como cristãos, devemos ter a mente de Cristo. Ou seja, nós devemos aprender a interpretar as coisas de uma forma que dê sentido para a nossa vida, que dê sentido para as coisas que nós estamos vivendo, o que ele chama de interpretar espiritualmente. Ou seja, aquilo que está acontecendo na realidade, ela também tem um sentido espiritual. E como é que Jesus fazia isso? Ele comparava as coisas materiais com a vida espiritual. A gente pode... ele vai falando assim, o que é a vida espiritual? Daí ele compara. O reino de Deus é semelhante a... Tem um outro pensador alemão, um exegeta, que um dos intérpretes modernos da Bíblia, ele fala o seguinte, um dos grandes problemas que a gente tem da interpretação dos textos bíblicos é a gente estabelecer os contextos. Porque quando o autor do Evangelho ele escreveu, principalmente em Mateus, aparece assim, ele vai organizando o texto bíblico assim, as falas de Jesus. Então, a gente vê o Sermão do Monte. Então, provavelmente, aquelas falas foram faladas em vários momentos, mas ele organiza as falas de Jesus, os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus. Vocês viram que nós lemos no momento da leitura responsiva, nós lemos algumas das parábolas aqui também no capítulo 13. E agora nós lemos outras aqui no começo do capítulo 13. Então, ele diz o seguinte, muitas dessas falas de Jesus, essas parábolas de Jesus assim, ele não chegava assim, agora eu vou contar um monte de histórias para vocês, uma porção de histórias. Não, era uma provocação. Através de uma provocação, ele contava uma história. Algumas nós temos contexto, em outras nós não temos contexto. Nessas que nós lemos, nós não temos contexto. E ele diz assim, uma das grandes tarefas nossas é a gente estabelecer contexto.
a tarefa do intérprete, estabelecer contexto nessas parábolas. A gente não sabe, a gente não estava lá, então como é que eu estabeleço contexto? Eu só posso imaginar, né? Eu só posso imaginar o contexto. Como é que vocês pensam essa semente do joio, essa parábola do joio e do trigo? Que contexto? Você sabe que eu estava pensando nisso, e tentando interpretar esse texto, que contexto eu daria para essa situação? Sabe o que me veio à mente? Na quinta-feira teve o culto lá na casa da Lu, culto da mocidade. Enquanto eles estavam lá adorando, louvando, fazendo coisas boas, pensando coisas boas, tinha alguém entrando num carro dos nossos irmãos, lá na rua. Entrou dentro do carro, arrombou o carro, roubou o estepe. E me veio assim aquele pensamento, por que tem gente ruim no mundo? Por que tem gente que está pensando fazer o mal? Por que essas coisas, tem pessoas... Por que Deus não elimina todas as pessoas más que estão presentes no mundo? Por que a gente tem que conviver com gente ruim? Já teve esse sentimento? Já não fez essa pergunta? E Jesus Cristo conta essa parábola. Ele conta a parábola dessa convivência que acontece. Ele diz assim, o reino de Deus, ou seja, viver na presença de Deus, viver sob o governo de Deus, viver junto com Deus, é a mesma coisa que você ter essa situação do trigo e do joio. Nós estamos estudando nas quartas-feiras, estávamos estudando o livro de Juízes. Você sabe que isso aconteceu também com o povo de Israel. O povo de Israel não conquistou toda a terra logo que entrou. E conquistou algumas terras. E daí ficaram alguns cananitas lá na terra. Daí Deus diz assim para eles, eu vou deixar alguns cananitas aí com vocês, para testar vocês. Para ver como é que vai ser o comportamento de vocês aí junto com os cananitas. Quem influencia quem? Quem age na vida de quem? Sabe, irmãos, essa é a questão que vai aparecendo. Assim, quem que realmente toma a história na mão? Quem realmente age dentro de um processo de convivência entre pessoas boas e pessoas más? E aí eu lembro de um também dos grandes pensadores que conviveram com o nazismo, o teatrólogo Bertolt Brecht. E ele uma das suas falas memoráveis, ele fala que os maus, eles progridem quando os bons deixam de fazer a sua parte. Não estou citando literalmente, estou citando o texto, a fala dele, a partir do seu sentido, mas os maus prosperam quando os bons, eles deixam de realizar, deixam de fazer a sua parte. Nós temos na nossa história moderna várias pessoas que falaram para os bons saírem de casa, para os bons fazerem as coisas certas, para agirem. E eu ainda lembro do Martin Luther King. Martin Luther King, ele colocou essa ideia, que é a ideia da ação dos homens bons, inspirado também no Gandhi, que também falou da importância das ações boas. Tem uma cena da vida do Gandhi, que havia um monopólio do sal, que era um monopólio que só os ingleses poderiam comercializar sal na Índia. Que coisa, né? Nós estamos falando ainda de algo que aconteceu há 50 anos atrás, tão recente na nossa história, 70 anos atrás. Os ingleses tinham o monopólio do sal.
Daí diz assim, por que nós temos que comprar sal dos ingleses? Como é que nós fazíamos antigamente? Daí ele foi lá, ele disse, não, antigamente as pessoas iam lá no mar, pegavam o sal lá do mar. Ele fez uma caminhada de mais de 1000 quilômetros, caminhando. E aí a multidão foi seguindo ele, para quebrar o monopólio do sal, que os ingleses colocavam sobre os indianos. Ele chegou no mar, ele pegou na mão assim uma concha de água do mar, colocou uma em cima de uma pedra, deixou secar e levou um punhadinho de sal, coisinha de nada para casa. Nosso pensador brasileiro, Rubem Alves, ele fala assim, dos gestos que são gestos poéticos, dos gestos que modificam a vida das pessoas, porque nós estamos realizando alguma coisa boa. Ele realizou, ele conta essa parábola, que é uma parábola em que as duas plantas, o joio e o trigo, vão crescer juntos. Mas ele fala, no final prevalece, na explicação que a gente viu no texto ali, no final, Deus vai fazer a grande colheita e os justos prevalecerão. Nós temos aqui uma outra parábola, que é a parábola do grão de mostarda. Qual era a pergunta? Vocês conseguem imaginar? Aí me vem, sabe, à mente, aquela história de Elias. Elias chegou a um determinado momento, ele achou que ele estava sozinho. Vocês não se sentem assim? Às vezes vocês não se sentem assim, que você está sozinho? Que é só você? O Elias, ele chegou diante de Deus, Deus, olha, eu preguei para todos, profetizei para todos os homens aqui, mas ninguém ouviu o que eu profetizei, ninguém está aí com o que eu estou falando, ele diz assim, dos teus servos só ficou eu. Daí Deus fala para ele, não ficou só você, eu preservei 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Bem, os irmãos, quando ouviram 7.000, né, quem está participando das minhas aulas na quarta-feira, sabe que os números, eles falam muito, são simbólicos, né? Ou seja, ele preservou as pessoas, muita gente, não é literalmente, é número perfeito, pessoas que não adoraram, não dobraram o seu joelho a Baal. Me veio isso. Às vezes a gente se sente tão pequeno, às vezes a gente se sente assim que a nossa ação, ela não vai produzir fruto nenhum. Eu às vezes fico imaginando nessa situação os trabalhos missionários, às vezes começando tão pequenininho. Às vezes você está começando alguma coisa e aquilo parece que é tão pequeno, não desenvolve. Mas ele fala que o reino de Deus, ou seja, quem está com Deus, quem está debaixo do governo de Deus, quem está de mãos dadas com Deus, é semelhante ao grão de mostarda, que é uma semente pequena, cai na terra, mas se torna a maior de todas as hortaliças ali na horta. Está se sentindo pequeno? Está se sentindo que o teu trabalho não está produzindo os frutos? Lembre-se dessa parábola de Jesus, da semente de mostarda. Nós somos como semente de mostarda, que vai crescendo e se torna a maior de todas as árvores, e até, ele fala assim, ele imagina até os pássaros fazendo ninho, coisa que certamente ele deve ter visto em algum momento. E a terceira parábola, aqui também,
que é essa parábola do fermento. Qual é o contexto? O que te vem na mente? O que você pensa quando vem essa parábola do fermento? Qual que foi a pergunta que fizeram para Jesus? Eu imagino essa questão da inutilidade, que a gente às vezes está falando alguma coisa e parece que isso não está produzindo nenhum resultado, ou das coisas que a gente está fazendo e essas coisas não têm validade nenhuma. É inútil aquilo que a gente faz? Será que realmente nós devemos pensar, estou fazendo bem e isso é inútil? Estou falando as coisas boas e isso é inútil? Estou fazendo as coisas certas e isso é inútil? Parece que todas as outras coisas elas são muito mais úteis, né? Principalmente quando a gente pensa assim num país de espertos, que nem o nosso, né? Parece que só os espertos é que se dão bem. E a gente pensa assim, eu estou procurando fazer as coisas corretas, estou procurando fazer as coisas boas, estou procurando fazer... E a gente acha que isso tudo é inútil. Daí Jesus Cristo diz assim, não é inútil. É como fermento. O fermento, ele vai produzindo coisas, ele vai entrando no meio da massa, ele vai fazendo a massa crescer, ele vai fazendo a massa desenvolver. Esses dias atrás, estava vendo uma série de indicadores e fazia aquela comparação da década de 80 com os anos mais recentes. Eu tô com 54 anos e já vi bastante coisas, né? É uma coisa assim interessante, a gente está no tempo, mas a gente às vezes não se percebe que as coisas melhoraram. Para mim parece que as coisas sempre foram desse jeito, ou até algumas coisas me parecem às vezes piorou. Mas quando a gente vê indicadores, é uma coisa assim interessante, os nossos indicadores melhoraram. Nós temos menos analfabetos que nós tínhamos na década de 80, nós temos uma maior expectativa de vida que nós tínhamos na década de 80, nós temos mais saúde do que nós tínhamos na década de 80, nós temos mais educação do que nós tínhamos na década de 80, nós temos uma renda maior do que nós tínhamos na década de 80. Estava fazendo essa comparação assim, e a gente pensa assim, parece que tudo que nós fizemos não melhorou nada, não melhorou. Se a gente olhar para a nossa vida, os que são mais velhos aqui, a gente olhar o passado e olhar o presente, a gente pode talvez falar de muitos indicadores que melhoraram. Muitas coisas que melhoraram dentro da nossa vida. Tem coisas que precisam melhorar, precisam fazer, precisam ser realizadas, precisam acontecer. Mas a gente se pensar como fermento, como é que a gente melhora as coisas? A gente melhora fazendo. E a gente deve ter em mente, voltando à parábola anterior, que não importa a gente ser pequeno. Não importa. O que importa é a gente ser fermento. A gente está levedando a massa. Esses dias atrás, vi um documentário no Netflix sobre as formas de cozinhar presentes na história. Ele dividiu o documentário nos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Daí, quando ele chega no ar, ele fala sobre fermentação. Ele diz assim, se a gente comesse a farinha só misturada com água e assada, ela não seria tão gostosa quanto ela cheia de ar, através do processo de fermentação, que é o que faz o pão. O pão nada mais é do que farinha com ar, ou fermentada. Você vai formando as bolinhas e ele vai crescendo. É isso que nós devemos ser. Nós devemos ser esse pouco fermento que leveda toda a massa, mas que dá sabor para a massa, que dá volume para a massa,
que transforma a massa. Jesus Cristo, Ele responde necessidades da vida das pessoas. Ele responde contando essa história, comparando, fazendo comparação que estão presentes, das realidades presentes com as realidades espirituais. Esse é um método de Jesus. Eu diria assim, como é que a gente pode ter a mente de Cristo se a gente usar este mesmo método? Qual é a pergunta que nós estamos fazendo? Qual é a nossa pergunta? Qual é a pergunta que está dentro do nosso coração? Com o que nós podemos comparar? Se você conseguir dar a resposta de acordo com a vontade de Deus, você vai ter a mente de Cristo. Que Deus nos abençoe.